Oi, gente, bom dia para todos vocês. Se inscrevam aqui nesse canal, KKGG Oficial. E hoje o nosso versículo do dia está lá no livro de Efésios, no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 32, que diz assim: Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês, né? Então, o que aqui está dizendo, né? Pelo contrário, vamos primeiro pela parte A, né? Vamos primeiro aqui pela primeira frase da parte A. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, né? Por que aqui Paulo está dizendo pelo contrário? É pelo contrário daquele povo, né, que não é bondoso, que não perdoa, né? Então, por isso que aqui está dizendo, pelo contrário, sejam bondosos, né? Pelo contrário, sejam bondosos, né? O que é ser bondoso, né? É ser bondoso, é ser manso, né? É ser misericordioso, que a palavra do Senhor Jesus fala que bem-aventurados misericordiosos, perdão, né? A palavra de Deus fala bem-aventurados misericordiosos, né? Porque eles verão a Deus. Então o Senhor está dizendo, pelo contrário, sejam bondosos, quer dizer, sejam sempre bondosos, né? Bondoso um com o outro, né? Fazendo bem para os nossos irmãos, né? Plantando frutos bons para que você, né, venha colher frutos bons, né? E no versículo anterior de Efésios 4:31 diz, né? Livrem-se de toda ira, raiva e palavras ásperas, né? Então o Senhor está dizendo, livrem-se de toda ira, raiva e palavras ásperas. E aqui está dizendo, pelo contrário, sejam bondosos e compassivos, quer dizer, façam bem uns para com os outros, né? Tenha misericórdia de uns para com os outros, sejam misericordiosos uns para com os outros, né? Sempre ande fazendo bem, se livrando das iras, se livrando da raiva, se livrando das palavras ásperas, né? Sede bondoso e compassivo também com aquela pessoa que é seu inimigo, com aquela pessoa que você não gosta, né? Que muitas das vezes nos apedreja. Porque ser cristão é assim, querido, né? Ser cristão é assim, né? Muitas das vezes nós temos que ir contra nossas vontades, contra nossos impulsos, nadar contra a corrente, né? E nós temos que ser assim, né? Então aqui está dizendo, pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, bondosos uns para com os outros, pacientes uns para com os outros, né? Que venha reinar paz, né? Que venha reinar paz, aonde você e seu irmão estiver, que venha reinar paz, né? Glória a Deus, aleluia, sem mágoa, sem ira, sem palavras ásperas, né? Perdoando uns aos outros, né? Olha aí, perdoando uns aos outros. Muitas das vezes a pessoa faz as coisas com a gente, né? E às vezes é difícil a gente esquecer, né? Mas o que o Senhor está dizendo? Perdoar, né? Perdoa, né? Assim, né? Perdoa, né? 70 vezes 7. O mandamento é perdoar, né? 70 vezes 7. Então o Senhor está dizendo, perdoa, né? Perdoa uns aos outros, né? Como também Deus em Cristo perdoou vocês, né? Deus não me perdoou, Deus não te perdoou, né? Então é só olhar como que o Senhor nos perdoou, né? Naquela época, com nossos pecados, o Senhor nos perdoa todos os dias. Todos os dias o Senhor nos perdoa. E nós sabemos que nós não merecemos o perdão do nosso Pai. E todos os dias Ele nos perdoa, né? Então, assim como Ele me perdoou, assim como Ele te perdoou, nós temos que perdoar o nosso irmão.
Não importa o que ele faça, não importa o que aconteça, nós temos que perdoar, né? Nós não temos que viver uma vida, né? Nós não temos que viver uma vida com mágoa, viver uma vida com ira, viver uma vida com raiva, né? Porque servo de Deus, igreja, ele não tem mágoa. Servo de Deus, ele não tem ira. Servo de Deus, ele se livra das palavras tortas, se livra da ira todos os dias, ele tenta se livrar, né? Portanto, diz no versículo 31, né? Livrem-se da ira, da raiva e das palavras ásperas. O que é as palavras ásperas? As palavras ásperas é aquelas palavras, né? Aquelas palavras tortas que saem da nossa boca. Então o Senhor está dizendo, livrem-se disso, livrem-se da mágoa, né? Paulo está deixando aqui, né? Algumas instruções que o Senhor deu, né? O Senhor está deixando algumas instruções aqui para nós perdoar os nossos irmãos, né? Não importa o que o nosso irmão tem feito, não importa, né, qual que é o acontecido, né, que vem acontecendo entre eu, entre você, entre o seu irmão, nós sabemos que nós temos que perdoar, né? Porque é o quê? É mandamento, né? Assim como o Senhor, né, Jesus perdoou aqueles soldados que estavam ali, fazendo ele sofrer na cruz, né? Ele disse o quê? Pai, perdoa-os, né? Perdoa-os, porque eles não sabem o que faz, né? Assim como o Senhor perdoou, nós temos que perdoar. É difícil, querido? É muito difícil. Eu não vou dizer que é fácil. É difícil, né? Você perdoa uma pessoa que tanto te feriu, você perdoa uma pessoa que tanto te machucou. Mas se nós somos servos de Deus, nós temos que mostrar para esse povo que nós somos servos do Senhor. E nós temos que perdoar, nos livrar da ira, nos livrar da raiva, nos livrar das palavras ásperas, né? Nos livrar de tudo aquilo que é do mal, né? E nós temos que ser pacíficos, né? E viver, né, de uma forma tranquila, né? Sendo misericordioso uns com os outros, fazendo bem uns para com os outros, né? Assim como os discípulos do Senhor viviam, né? Bondosos, misericordiosos, fazendo bem uns para com os outros. Eu tenho que viver assim com meus amigos, com minha família, com meus obreiros, e você também tem que viver com seus irmãos, né? Com sua pastora, com seu pastor, né? Que aqui no Ministério Água Viva é pastora, né? Que sou eu, e seu pastor, né? Você tem que viver bondoso, né? E tem que perdoar 70 vezes 7, né? Quanto que é 70 vezes 7, né? Alexa, quanto é 70 vezes 7? 70 vezes 7 é igual a 490. Tá vendo? Tá vendo? Isso aí é por dia, por hora, por minuto, por segundo. 70 vezes 7. 490 vezes tem que perdoar por mês, por ano, por dia, por minuto e por segundo. Amém, querido? Nós não podemos ficar irados, nós não podemos ficar com raiva, nós não podemos ficar nervosos, porque o Senhor está nos pedindo isso, né? Isso é instrução, né? Isso é instrução. Então o Senhor está dizendo, pelo contrário do povo que vive fazendo mal, né? Pelo contrário do povo que vive tendo mágoa, né? Seja diferente, né? Seja diferente do povo, né? Seja diferente do ímpio, né? Do seu ímpio, seja diferente dele. Viva normal com ele, faça o bem para o seu ímpio, né? Porque, mas se ninguém perdoa, por que eu tenho que perdoar? Porque eu e você somos servos de Deus e nós estamos aqui para fazer a diferença. Então, o Senhor está pedindo para nós nos livrar da ira, para nós nos livrar da raiva, para nós nos livrar da palavras tortas, ser misericordioso, né? E pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros,
perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo, né, perdoou vocês. Então, mais uma vez, o Senhor está mandando eu repetir essa palavra. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Então, servo de Deus não pode ter mágoa, servo de Deus não pode levar, não pode ter um resíduo de mágoa no coração, né? Porque assim não pode servir a Deus, não pode beber da água consagrada, não pode cear. Então, temos que perdoar, né? Temos que perdoar, ser compassivo, né? Ser bondoso, ser de bom coração, porque o Senhor Jesus não quer ninguém servir a Ele, né? Com a vida de discórdia. O Senhor Jesus quer um povo de bom coração, bondoso e compassivo, né? É difícil livrar das iras? É, porque nós temos estresse todos os dias. É difícil livrar das mágoas? É. Difícil livrar das palavras tortas? É. Mas é só pedir o Senhor, né? É só pedir o Senhor, né? O Senhor diz que quem clama a minha sabedoria, grita a minha sabedoria. Então é só pedir o Senhor, né? Que Ele vai nos ajudar com certeza. Então, pelo contrário do povo que é maldoso, viva uma vida, né? Compassiva e uma vida bondosa. Satanás quer isso? Satanás não quer isso, não. Satanás não quer isso, nem de mim, nem de você. Mas nós não temos que viver o que Satanás quer. Nós temos que viver o que Deus quer. E Ele quer que nós vivamos uma vida, né, boa, né, quer que nós vivamos uma vida bondosa e compassiva uns para com os outros, perdoando os outros, né, e fazendo bem uns para com os outros, né. Glória a Deus, aleluia, porque nós temos que amar o nosso próximo assim como nós mesmos. Não importa o que o próximo tem feito com a gente, não importa, né? Viva o hoje. O que ele fez, o que você fez é passado. E viva agora o presente sem mágoa alguma, né? Glória a Deus, aleluia. Porque com mágoa, com ira, com raiva, nós não podemos servir o Senhor, né? Nós não podemos servir o Senhor com mágoa, com ira, né? Por isso que eu falo todo terceiro sábado do mês e todo terceiro domingo do mês eu falo, né? Com os obreiros. Nós não podemos beber da água consagrada sem nos examinar e com mágoa. Tem que estar com o coração limpo, né? Porque senão, né? Eu vou e coloco a pessoa no banco, né? Por que eu coloco a pessoa no banco, né? Porque, né? Não pode, né? O banco serve para a pessoa, né? Ela viver de uma restauração, né? Então eu coloco de banco. Se a pessoa, né, chegar e beber ali da água consagrada, né? Ali com o coração mal, não estou fazendo bem, não estou perdoando, em banco não acerta, né? Glória a Deus, aleluia, porque nós temos que aprender, igreja, a viver uma vida tranquila, né? Como você vai viver uma vida em paz, né? Você vai viver uma vida em paz, sem o perdão, né? Então, nós não temos que catucar a ferida do passado, né? Nós não temos que catucar a ferida do passado, mas sim temos que viver hoje. O irmão fez uma coisa comigo ontem, eu estou irado com ele, nós não podemos ficar irados dessa forma, não. O Senhor não quer que nós ficamos irados dessa forma. Amém? Glória a Deus, aleluia. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Senhor, muito obrigada, Pai, por estar aqui mais uma vez. Obrigado pelo fôlego de vida que o Senhor concedeu a mim e a todos os teus filhos. Senhor, nós pedimos perdão pelas falhas, pecados, gestos, atitudes, palavras, omissões. Que não foi do teu agrado, nós pedimos ao Senhor perdão. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que tenha misericórdia das nossas vidas. Senhor, repreenda a rapina, repreenda as escamas, repreenda o parasita, repreenda toda praga, toda maldição lançada. O Senhor repreenda em nome do Senhor Jesus. Senhor, nos ajuda, Senhor, a perdoar os nossos irmãos. Ajuda-nos, ó Deus, a viver uma vida sem ira, viver uma vida sem mágoa,
viver uma vida sem raiva, Pai. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda, porque nós precisamos, nós necessitamos, em nome do Senhor Jesus. Repreenda toda mágoa, repreenda toda ira. Tira, Senhor, o coração de pedra e coloca o coração de carne puro para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluias. Amém? Olha, queridos, amanhã provavelmente não vai ter culto no nosso ministério. Mais uma vez, né? Sem culto. Porque eu devo ir para a casa do meu pai adotivo, e com muito orgulho, com muita alegria, né? Com muito amor. Mas eu vou estar deixando aqui um culto, vou estar fazendo um culto no YouTube. Depois eu vou estar gravando um vídeo, louvando e ministrando. E aí, por meio disso, né, eu vou estar deixando lá no ministério, tá bom? O culto lá, viu? Deus abençoe cada um, Deus guarda e proteja cada um, amém? Eu tenho um recado para o povo do Ministério Águas Vivas. Gente, vamos conversar aí no grupo, vamos interagir, porque dia 8 de agosto estou querendo fazer, dia 8 de agosto, não, eu ia fazer no dia 8. Só que como eu tive doente, dia 8, não. Eu estou querendo fazer um culto de ação de graça. Estou querendo fazer um culto de ação de graça no nosso ministério. Vai ter que ser dia 8 mesmo, dia 8 de agosto. Eu estou querendo fazer um culto de ação de graça. Com filme, com brincadeira, viu? Aí nós vamos conversando aí para ver se dá para a gente organizar, viu? E o povo do YouTube, Deus abençoe cada um, amém? E vamos viver uma vida. Vamos repetir esse versículo aqui? Repita comigo. Efésios 4:32. Repita aí na sua casa agora. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Deus abençoe, Deus te guarda, viu?